Trago para você mais atualizações quentinhas sobre o caso da denúncia grave feita pelo senador Marcos Duval contra Bolsonaro. Hoje é dia 3 de fevereiro e o ministro Alexandre de Moraes acabou se pronunciando. Afinal de contas, ele era um dos principais mencionados aí nessa situação. Você verá agora a fala do ministro Alexandre de Moraes, mas não antes de eu te avisar que eu tinha te avisado sobre tudo que ele vai dizer. Por quê? Porque ontem, nos vários vídeos que eu publiquei, eu falei, nota-se uma forçação terrivelmente fraca do Marcos Duval o tempo todo em falar, eu sou da inteligência, eu estou na inteligência, por questões de inteligência eu não posso falar, quando ele não é porcaria nenhuma sobre isso, sabe? Ele tá tentando agir como se ele fosse um agente secreto do Senado, e tudo isso é a mesma coisa que o bolsonarismo faz, eles usurpam poderes. O Carlos Bolsonaro é o vereador internacional, esse aí é o senador da inteligência. Eles tentam criar situações para que eles sejam melhores que os outros, de forma forçada. E aquela intimidade com o Alexandre de Moraes. Então, eu cheguei perto do ministro Alexandre de Moraes, por causa das investigações sobre inteligência. Eu falei, gente, o que tem a ver o STF com inteligência? Inteligência é coisa de polícia. É coisa de investigação para a polícia. Tem nada a ver com o Xandão. Uma repórter da Globo News chegou até a falar, mas isso nem é foro do STF, essas coisas aí do seu estado para lá. E ele não tem resposta para isso. E não tem resposta porque muito provavelmente era mentira. Ele não tinha essa intimidade com o Alexandre de Moraes. E o Alexandre fala aí. Encontrei com esse cara 3 vezes. E à medida que ele se negou a fazer a denúncia formal das coisas que estava me dizendo, eu me levantei e fui embora. E é bem do jeito do Xandão fazer esse tipo de coisa mesmo. Eu vi pessoalmente, tá? Pessoalmente. O cara não gosta de papinho, não. Ele ri, tira a fotinha lá, mas se for falar sobre trabalho, é lá no escritório dele. Então tá aí, ó. É lá nos autos, através dos autos. Vem escutar aqui o que o Alexandre de Moraes falou. Eu vou trazer para você também aqui o áudio, para que você relembre que o próprio Marcos Duval foi desmentido por ele mesmo, né? A versão que ele deu mais tarde, a Veja meteu o áudio em público e desmente tudo. E por último, o Lula falando que o Bolsonaro é um psicopata e tá por trás disso tudo. Se você tá chegando agora para esse canal, se inscreva, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo, deixa um comentário, joga no WhatsApp, tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer e só cresce com a sua presença. Escuta aí o Xandão. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse comigo, eu conversei exatamente, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Dá um pouquinho de nojo desse papo dele de querer ser da inteligência. Eu sou da inteligência. Que inteligência, mano? Como que alguém é da inteligência e não tem inteligência? Cada fala do Marcos Duval é mais burra do que a minha, que não sou da inteligência. É ridículo. E aqui o Xandão fala aqui, a parte que é importante. Pedi a ele que fizesse a denúncia formal. Eu até estava aqui me preocupando, porque se o Xandão tivesse coadunado com isso mesmo, ele teria prevaricado. Ó, prevaricou. Se o Bolsonaro é o responsável pela reunião, sabia do assunto, que é o que eu acredito, que é o que é óbvio para todo mundo ver, então o Bolsonaro cometeu o crime de tentativa de golpe, sabotagem, de tentar filmar um ministro, gravar um ministro. Se ele só era passivo, como disse o último relatório, Bolsonaro prevaricou. Prevaricou também o próprio deputado, o próprio senador.
E em ouvindo isso e não fazendo nada, prevaricou o Xandão também. Agora, no entanto, a conversa se esclarece em um ponto em que o Xandão falou: eu preciso tomar seu depoimento, você vai passar para o papel? Ela fala: não. Então, se é não, não tem jeito de fazer nada. Como é que ele vai provar o que ele está falando? Se ele não pode provar, o Xandão ia aparecer em público e falar assim: olha, tem uma gravação aí. O senador fala: não, eu não disse nada disso não, o cara tá inventando essa parada aí. Então, se não pode assinar o papel, não tem jeito. Fez muito bem o ministro, que continue aqui sua fala. Da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, né, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador, a Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe. Então tá aí, o ministro Alexandre de Moraes deu o seu recado e explicou a real situação. Marcos Duval já contou uma história, depois salvou o Bolsonaro, teve fuxiquinho do Flávio Bolsonaro no ouvido dele, voltou atrás. Eu sei que eu sou chato às vezes, mas é preciso, tem gente nova que chega e não sabe. Durante a CPI da pandemia, Marcos Duval veio com esse mesmo lero. Ele, como senador, teve espaço para falar, se não me engano era até titular da comissão, e aí ficava defendendo esses tratamentos alternativos, dizendo que conversou com médicos e que é preciso ter um meio termo, que não pode ser radical. Eu nem lembro quais eram as alegações ridículas dele, mas o fato é que ele não queria nem ser contra a saúde, mas também não queria ser contra a disseminação de informações falsas que o Bolsonaro fazia e nem contra aquele remédio que estava sendo distribuído pelo governo federal e que não fazia sentido nenhum. Então ele ficava o tempo todo fingindo que não sabia que ali havia uma mentira. Né? Porque eu tenho parentes que são médicos e blá blá blá, 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 blá. Teria tido uma posição bolsonarista mais idêntica à do Alessandro Vieira, que é delegado e é sim alguém da inteligência, no caso das investigações. Não sabia de nada sobre o assunto, mas nas primeiras pesquisas que fez, entendeu e naquele dia, naquela ocasião, manifestou uma opinião correta. Agora voltou ao bolsonarismo de novo, mas pelo menos mostrou a inteligência que tem. Agora isso aqui é só um patife, é um mequetrefe. O senadorzinho da República que precisa ficar falando que é da inteligência para poder ter algum espaço. Veja ele se desmentindo. E de que forma o Bolsonaro falava assim? Naturalmente, igual estava falando dele. Naturalmente, ele não entende, ele é sem noção das consequências. Ele chegou a usar para o senhor assim, estou falando ele, para o senhor gravar. Isso, sim. O GSI ia me dar o equipamento todo, ia montar para gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que, mas não vai ser aceito, tá? Não, o GSI já está avisado, já tinha validado a fala comigo. Eles vão te equipar, botar o equipamento de escuta e de gravação. E a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele avançou extrapolou a Constituição, alguma coisa desse tipo. Aí ele falou, eu anulo a eleição, o Lula não toma posse, eu continuo na presidência e prendo o Alexandre de Moraes, por conta da fala dele que ele ia. Muito bem. Essa fala aqui é a fala originária para a entrevista da Veja. Ele falou na Globo News completamente contrário disso. Diz que não, o Bolsonaro era só um espectador, ele só assistia, assim como eu, a manifestação de desespero de um deputado tentando se salvar. Desmentido por ele mesmo. E aqui o Lula. E esse cidadão preparou o golpe.
Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui alto e bom som. Esse cidadão preparou o golpe. Eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1º de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua. Hoje o senhor tem certeza do envolvimento do Bolsonaro em 8 de janeiro? Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. Ou seja, ele é um cidadão é quase que um psicopata. Ou seja, o cidadão não pensa, ele não raciocina, ele vomita as coisas. Sabe, com a maior desrespeito do mundo, com a maior falta de objetividade e de sinceridade do mundo. Então eu acho que é o seguinte, ele cometeu crimes, ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu tudo que ele tinha que ofender, ele tem que responder por esses crimes. Sabe, tem que responder. Tem que responder na cadeia. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para mais informações aqui do canal Rony Teles. A gente volta.